traditions, but tourists can try it too. Many campsites rent out simple cabins in beautiful locations. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos ao primeiro mundo. Nesse vídeo a gente vai reagir a cultura norueguesa, 23 coisas que me surpreenderam. Então pedimos que por favor considere se inscrever, ative as notificações e também deixe mais sugestões lá no Instagram para mais vídeos como esse. E agora vamos para a reação. This is Norway, a land of fjords and fascinating culture. From the love of nature to frozen pizza obsessions, Norwegian culture is full of surprises. Hello, I'm David from Life in Norway, and I'm a British travel writer who's lived in Norway for 14 years now. Now, over that time, I've experienced more than my fair share of culture shock. And in this video, I'm going to share 23 things that have surprised me about Norwegian culture, from quirky traditions to big celebrations. If you're moving to Norway, it's so important to get a grounding in these things as soon as possible. Even if you're just visiting, your trip will be enhanced by learning a little about what makes Norwegians tick. Just before we get started, please do check out lifeinnorway.net for more on Norwegian culture and all things Norway in English. And if you do enjoy these videos, please consider backing me and the channel on Patreon. Backers get early access to all videos and exclusive behind-the-scenes tips from yours truly. Now, let's crack on with my guide to all things Norwegian culture. The outdoors obsession. The Norwegian love of the outdoors is more than just a hobby, it is a national lifestyle. It's something that develops during childhood, with even the youngest children joining their parents on hikes and cabin trips, and taking school trips outdoors. Friluftsliv, or open-air living, simply means getting outside, year-round, whether that's hiking, skiing, or getting out on the water. It's the reason city centres are often so much quieter than you might expect on the weekends. And yes, city dwellers needn't miss out on this key element of Norwegian culture, far from it, in fact. Even the biggest cities are surrounded by easy-to-access nature. Oslo has the forests and the islands, Bergen has peaks and hiking trails galore, and here in Trondheim, a tram gives easy access to the city forest. Bom, não surpreende ele já começar falando pelo fato dos noruegueses gostarem de estarem ao ar livre, porque isso é uma coisa que a gente já constata há muito tempo, desde que a gente já começou a reagir à Noruega. Então realmente é uma coisa que não surpreende, mas é algo que a gente admira muito. Verdade, eu já tinha percebido isso, esse fascínio que vocês têm pelo ar livre, e eu acho realmente fascinante, né, poder aproveitar assim. Then there's the cabin culture. Norwegians love nothing more than to escape to a cabin and disconnect. Known as a hytte in Norwegian, a cabin can range from basic shack to luxury lodge, but they all serve the same purpose: to allow someone to be closer to nature. Families often pass down cabins for generations, but tourists can try it too. Many campsites rent out simple cabins in beautiful locations. Now, going well beyond a national sport, skiing is nothing short of a national obsession, and that's especially true for cross-country skiing. Once an essential means of transport, the activity is now a national favourite at weekends, from when the first snow falls through to around Easter time. Such is the national obsession with cross-country skiing that Norway is pretty much the undisputed world champion at the sport. Rarely there's an Olympic podium without featuring a Norwegian. Now, in Norway, the outdoors is very much for everyone, and such is the importance of this concept, it's actually inscribed in law. Allemannsretten, the right to roam, means you can hike, camp and forage freely, as long as you respect nature and keep your distance from private homes. If you're visiting Norway and planning on hiking or spending time outdoors, it's well worth taking a look at these rules first. And finally, the chocolate-covered wine. Para mim, isso é incrível, porque é basicamente uma promoção da interação humana com a natureza. Eu acho fantástico, porque é uma coisa que faz parte da gente como ser humano, né? Tipo, estar em contato com a natureza. E quando vocês têm basicamente uma lei como essa, realmente é fantástico. Eu acho que aqui no Brasil deveria ter mais disso e mais estímulos também para a gente poder aproveitar as coisas assim. Acho que seria
wafer known as Quick Lunch. Now, you may be surprised to see a chocolate bar featuring in this section, but that's because Quick Lunch is intrinsically linked with hiking. You'll find it in every backpack on the trail, and possibly a thermos of coffee too. The inside of the wrapper often profiles a hiking trail. It's clever marketing and, well, it works. It's very rare to find a Norwegian out on a hiking trail without a Quick Lunch in their bag. Coastal culture. Norway's coastal culture is rooted in the nation's age-old maritime traditions, picturesque fjord landscapes, and enduring communities. From the seafaring Vikings to contemporary fishing industries and leisure sailing, the sea is deeply imprinted on Norwegian cultural As imagens são identity. perfeitas. Perhaps the most visible aspect of coastal culture in Norway is in its fishing villages, which historically had a reliance on the sea for trade and sustenance. From cod and herring to modern aquaculture, fishing still shapes life in many coastal villages. Boats, harbours, and drying racks, especially in Lofoten, are part of the everyday scenery. Now, with a coastline as long as Norway's, it's perhaps no surprise that seafood plays an important role in Norwegian cuisine. Cod, salmon, and shrimp are staples, whether freshly caught or preserved in traditional ways like drying or curing. Os noruegueses têm uma alimentação que eu considero fantástico, porque eles se alimentam muito de coisas do mar, né? E esses alimentos do mar, em nosso país, é muito caro. Mas na Noruega é possível ter um acesso, é acessível. É um tipo de alimentação que eles comem, eles parecem comer com muita frequência. E isso é fantástico, porque é um tipo de alimento muito diferente do que a gente tem no nosso país. Dificilmente a gente vai conseguir comer muito desses frutos do mar que geralmente é comum de ser comido na Noruega. É verdade, isso pra mim chega até a ser intrigante, porque vocês têm mar, a gente também tem mar, mas vocês podem comer o fruto do mar e nós não. Então, realmente, eu acho que isso diz muita coisa, né? Norwegians are proud of their seafood heritage, but don't expect it to be fancy all the time. Simple shrimp sandwiches, grilled salmon, and fish cakes are common. Now it seems like the right time to move on to food and drink. Tradition dominates when it comes to the Norwegian diet, although some traditions are more recent than others. Many Norwegians are fiercely loyal to their packed lunch, matpakke. It really is a simple affair, just a few slices of bread with simple toppings such as a single slice of cheese or maybe some meat paste. It's all wrapped up in a special paper and eaten at school or work. Exciting? No. Efficient? Yes. Brunost, or Norwegian brown cheese, holds a special place in Norway's culinary culture. This tangy, caramel-like product is produced using the whey from the cheese-making process. The result? A characteristic brown colour and a firm, fudge-like texture. The tradition of brunost dates back centuries, when Norwegians discovered they could repurpose leftover whey into a long-lasting food source. Today, it's a staple in most Norwegian households. Brunost is sliced thinly and enjoyed on bread, crisp bread, or waffles. Together with brown cheese, Norwegians consume a lot of coffee. Typically, it's filter coffee, strong and black. Some believe that prohibition on alcohol in the 1920s caused the surge in interest in coffee, but whatever the reason, coffee is a vital part of everyday life in Norway today. É muito interessante que a Noruega seja um país que consuma bastante café, né? Aqui em nosso país, nós também temos o hábito de consumir bastante café. Eu mesmo, inclusive, sou uma pessoa que bebo muito café. E acredito que no inverno norueguês deve cair muito bem um café. Se todos os dias, né, sem estar no inverno é bom, eu imagino no inverno, que é uma bebida quente, né? Então deve ser muito prazeroso e agradável. Sim. Norway's favourite frozen pizza, Grandiosa, is a national icon. It's cheap, easy, and beloved by many. Now, is it gourmet food? Absolutely not. But is it comfort food? For many Norwegians, yes, it is. For what it's worth, I think there are far better options in the freezer cabinet in the supermarket. I'm sorry, Norwegians. Forget Taco Tuesday. Here, it's Taco Friday. But Norwegian tacos are a thing all to themselves. Think lightly spiced beef, sour cream, and store-bought shells.
there's not a lot of flavour in the Norwegian taco. It's certainly not a Norwegian version of Mexican food, more a Norwegian take on Tex-Mex. Pepsi Max has a fan base in Norway pretty much like nowhere else. It's the go-to soft drink for many people. So much so that some stores have stopped stocking the regular variety of Pepsi. Uau, agora fiquei realmente curioso com esse refrigerante. Eu também me pergunto se o sabor é diferente ou tem alguma coisa assim, não sei, muito diferente. Nós já percebemos que há algumas bebidas de refrigerante que em outros países tem um sabor que não tem no nosso país, por exemplo. E quando eu me deparo com um refrigerante como esse, eu fico realmente muito curioso de saber como é o gosto. Porque é algo diferente, porque é feito exclusivamente para a Noruega. Então os noruegueses têm uma coisa exclusiva. Uau! Everyday culture. Now let's take a closer look at some of the quirks, traditions and behaviours that define modern Norwegian culture, from community cleanups to marathon TV broadcasts. Dugnad is a form of voluntary work party. Whether it's weeding outside your apartment block or painting a school fence, everyone joins in. Dugnads are unpaid, but they're socially expected. Now, if you happen to be in Norway on the National Day, you'll see more than a few people dressed in the Norwegian bunad, which varies by region. Although many pictures of the bunad you see feature women, there are also men's varieties too. The smart, colourful outfits are typically made with wool, meant to be tight-fitting, and are adorned with metal buckles, buttons and jewellery. Teens donning colourful overalls and partying all night with the blessing of their parents. Yes, welcome to the Norwegian rite of passage known as the Rus. Simply put, Norway's Rus are high school students who are about to graduate. Typically, the period starts in late April and culminates in a big party on the 16th of May, the night before Norway's National Day. Hangover dependent, Rus tend to participate in the National Day parades. The celebration features parties, late-night tours in buses or vans kitted out with sound systems, pranks played on old teachers and other students, and a whole lot more. It's pretty wild, but generally accepted. Known for its intricate patterns and warmth, Isso é muito curioso, porque isso só me reafirma ainda mais o quanto vocês gostam realmente de viver a vida e sentir as coisas, porque sempre é algum motivo para comemorar, é sempre algum motivo para estar do lado de fora. Nós brasileiros, embora tenhamos essa fama, né, de ser muito alto astral, eu definitivamente acho que vocês estão na nossa frente em relação a isso, porque vocês aproveitam muito mais isso, especialmente a questão de fazer essas comemorações e a questão de explorar ao ar livre. Eu acho fascinante. Sim, e eu admiro muito também as festas que parecem ser tradicionais, porque vi pessoas ali com roupas típicas da cultura norueguesa, uma roupa meio que lembra algo camponês ou algo parecido com isso. Eu adoro, porque é uma forma de as pessoas interagem com aquela cultura, né? Os noruegueses, eles celebram a cultura deles. Eu acho isso incrível, porque é ao ar livre e reúne todas as pessoas. Isso é fascinante. Norwegian knitwear originated as a practical solution to the country's climate, but it's ended up evolving into an art form admired worldwide. Think of the iconic snowflake sweaters and Selbu mittens, for example. These warm, patterned garments are functional fashion and they make excellent souvenirs. Now imagine watching a train journey in real time for 7 hours. If you think that's okay, how about the Norwegian coastal voyage for 134 hours non-stop? Welcome to Slow TV, a Norwegian invention that celebrates the calm and the ordinary. Pioneered by national broadcaster NRK, Slow TV broadcasts ordinary events in real time, replacing fast-paced sensationalism with hours or even days of unhurried, immersive experiences. Myths and legends. Wherever you grow up, myths and legends shape so much of your identity and how you perceive your surroundings. Since moving to Norway, I've been really interested in learning
how Norwegian myths and legends have influenced life here. Norse gods like Thor and Odin are no longer worshipped, but they remain part of the cultural landscape. Kids learn the myths in school, and names from the sagas live on in pets, places, and sometimes people. Now, trolls are definitely part of every child's imagination here. These creatures are said to live in the rural parts of Norway and turn to stone if caught in the sunlight. Now, trolls permeate Norwegian culture far beyond the folk tales. They've left their mark on everything from literature to the visual arts and even tourism. Popular troll-themed tourist destinations include the dramatic mountain road Trollstigen and the spectacular rock formation Trolltunga. There's also a fun story about how the famous Seven Sisters mountain range got its name. Sami culture. É muito interessante. Existe um filme, acho que Caçadores de Troll ou algo parecido, e eu, inclusive, tenho curiosidade de assistir. Se alguém já assistiu esse filme, que é da cultura, né, norueguesa, deixa aqui nos comentários para eu saber, porque, segundo ele tá falando aqui, os Trolls era da cultura norueguesa. É verdade, e isso é muito popular também, né? Tem muitas coisas na cultura pop sobre isso. Now, it would be impossible to discuss Norwegian culture without mentioning the Sami people. Although the distinctive culture of living off the land and living semi-nomadic lives is less common these days, Sami identity still remains strong. There's a Sami parliament, and work is underway to preserve the Sami language and to promote aspects of the culture, such as music and handicrafts. Now, Sami culture got a boost, especially in Norway, in 2024, when the city of Bodø was named European Capital of Culture. The organisers put Sami culture at the front and centre of the programme. The Norwegian mindset. Janteloven means the law of Jante. Now, it's not a law, it's a mindset, or more realistically, a social code. It says, don't think you're better than anyone else. It's about humility, modesty, and putting the group before the individual. Now, the term comes from a Danish-Norwegian author who coined the phrase to describe the behaviour he saw in Scandinavian villages. Now, while it's not unique to Norway, it does quietly influence everything from how people interact to how success is talked about or not talked about. But there's one day of the year when all this is flipped on its head. Isso é muito curioso, porque eu estava lendo algo sobre isso recentemente, sobre esse código social silencioso e como isso pode realmente impactar na vida de vocês de uma forma indireta, né? Justamente por ser um código silencioso. Mas eu acho isso muito bonito, porque é uma coisa que você não se coloca à frente dos outros, realmente é uma coisa de total horizontalidade. Aqui no Brasil a gente não tem nada disso, eu acho que seria realmente muito bom ter algo assim, porque como eu falei, né, é uma coisa mais horizontal mesmo e não tem nada de colocar você acima de outros, realmente é o foco no coletivo. E isso é uma coisa que é muito rara hoje em dia. Exatamente, é um foco no coletivo. It's the 17th of May, Norway's Constitution Day, a day when Norwegians dress in their finest clothes, wave flags, eat ice cream for breakfast, and celebrate who they are, loudly and proudly. It looks as if Janteloven is just tossed aside for the day, but look a little closer, and you'll see something else. Everyone's wearing similar outfits, marching together, singing the same songs. It's not about standing out. It's about belonging. Not about individual pride, but shared pride. So maybe the 17th of May doesn't break Janteloven at all. Maybe it's actually the clearest expression of it. Watch this video next to see exactly how Norwegians celebrate their Constitution Day and what you can expect if you find yourself in Norway on the 17th of May. And as always, thank you for watching. Essa última questão mesmo que ele fala sobre esses feriados nacionais, né? Tipo, isso aqui é uma coisa que no Brasil também não é muito popular, as pessoas vestirem coisas, usar bandeira, definitivamente o brasileiro não é muito patriota.
Mas eu acho que isso está muito ligado também à questão de como é colocadas as políticas aqui. Muitas pessoas estão revoltadas com a situação social, né, o caos social que a gente tem devido a muitas políticas que são implementadas. Então, quando eu vejo isso em outro país, eu realmente acho admirável, mas isso reflete muito também na forma como vocês levam a vida de vocês, né? Como as instituições funcionam e como isso influencia também, porque acho que aqui as pessoas levam muito isso de, estou numa situação ruim, então eu não vou ser patriota ou algo do tipo, mas eu acho fantástico a cultura de vocês, é uma cultura que eu vejo que lida com as coisas de uma forma muito madura e muito natural, e quando você coloca essa maturidade e naturalidade, as coisas fluem de uma forma muito mais fácil. Então, é admirável o equilíbrio que vocês têm entre todas as coisas. Eu acho fascinante, eu admiro muito a cultura norueguesa por esse aspecto que eles têm em relação com a natureza, né? A gente já viu vários vídeos como os noruegueses gostam de estar no meio da natureza, de vivenciar a vida deles com a natureza, sempre compartilhar o coletivo, né? Esse sentido da preocupação com o coletivo é visar o bem-estar social na própria sociedade, mas não no sentido de um poder governamental, mas sim consciente dos próprios cidadãos, e concluem que o melhor a se fazer é respeitar o outro e respeitar o próprio espaço do indivíduo. Eu acho isso uma coisa incrível, né? Além, obviamente, das celebrações, né, que são realizadas aqui. Os noruegueses gostam de tomar café, né? E isso é uma coisa que me identifico muito, porque eu também adoro tomar café. Mas os noruegueses são fantásticos, realmente é uma cultura incrível. O próprio mito do Stroll, por exemplo, é muito conhecido na cultura popular. O que você falou realmente é verdade, né? Então é interessante a gente saber que, mesmo à distância, a gente já tinha alguma relação já com a cultura norueguesa, mesmo que sem saber. E por isso que a Noruega é um país incrível. É verdade, sem dúvidas, mas essa foi a reação desse vídeo, então se você gostou, aproveita para se inscrever, ative as notificações e deixe mais sugestões lá no Instagram para mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir esse vídeo e a gente se vê na próxima reação. Tchau!